Então, gente, hoje a gente está junto de novo com a Angelita Scardo no nosso projeto Literariamente, e a gente vai falar sobre esse livro maravilhoso, que é um livro escolhido pela Angelita dessa vez, Demian, de Hermann Hesse, é um livro da história da Angelita, né? Ela já vai falar um pouquinho sobre isso. Mas eu vou começar falando um pouquinho, assim, fazendo essa introdução para quem não conhece, né? Esse livro foi publicado em 1919, ele foi traduzido para o português em 1925. O Hermann Hesse tinha 42 anos quando ele escreveu esse livro, então, e ele acertou em cheio, né? Assim, a veia da juventude alemã quando ele escreveu, porque a juventude, então, se sentiu muito reconhecida aí através desse livro, né, na época. Foi um representante, então, dessa juventude aí do início do século XX. E esse livro, ele abre uma fase mais madura da literatura, dos escritos de Hermann Hesse, que inicia a sua vida de escritor como poeta e depois passa, então, para a prosa. Eu vou falar um pouquinho do enredo, mais do início do enredo aí do livro, e depois a gente vai engatando ao longo da nossa conversa. O meu ponto de vista, esse livro é um romance de formação, um romance que seria, assim, de educação, mais ou menos um braço do romance de formação, um livro sobre autoconhecimento. A gente tem aqui um narrador, né, em primeira pessoa, que é o Emile Sinclair, que ele conta, já adulto, o seu desenvolvimento desde a infância até um desfecho lá no finalzinho do livro, que eu não vou contar, mas a gente aqui também não se furta aos spoilers, né, Angelita? A gente, né, desenvolve bem o livro, mas assim, não vou contar agora, mas esse desfecho lá no finalzinho, ele tem uma convergência um pouco com a história do próprio autor, né? Tem uma relação aí muito intensa com a história do autor. Então, o Emile Sinclair, ele é filho, assim, nesse início do livro, filho de pais cristãos, muito bem educado, numa casa onde ele aprende, né, a ter retidão, a piedade, mas ele descobre, né, uma realidade que a realidade do mundo não é exatamente assim, que existe esse antagonismo, então essa dualidade, né, que o mundo ele tem escuridão, enfim, a Angelita vai elaborar isso um pouco melhor, creio eu, né, porque eu acho que essa é a questão central do livro. Por volta dos 10 anos, o Sinclair, ele vai brincar com os meninos da escola, né, da vizinhança, e ele se vê, então, diante de um outro garoto, um pouco mais velho, que é considerado, assim, um pouco perigoso, né? O Franz Kromer. Gente, vocês perdoem meu alemão, né? Mas, enfim, vou falar do jeito que se lê. E esse menino, né, o Sinclair, ele quer se passar por um, né, que se sentir assim, reconhecido por esse garoto, né? Eu acho assim, né? E ele resolve inventar uma história, contar vantagem. E aí ele conta que roubou maçãs no pomar do vizinho e vai aumentando essa história. E esse garoto, né, que era um pouco reconhecido até pelos meninos como um pouco perigoso, acaba chantageando nosso protagonista. E esse é um ponto muito interessante assim da história. Eu acho que é um ponto central também do nosso livro. Começa a exigir dinheiro dele, objetos da casa, até um encontro com a irmã, né, do nosso protagonista. E ele entra em sofrimento muito grande. E aí entra o Demian, né, na história, que é a pessoa, né, uma outra criança nesse momento do livro, uma criança que dá o nome ao livro. E esse outro menino faz amizade com o nosso protagonista e resolve essa situação. A gente não sabe ao longo do livro, né, até o final, como essa situação se deu. Então, esse Max Demian, né, que entra e se torna esse grande amigo, ele é um menino diferente, né? Ele fala sobre o sentido da vida, sobre religião, sobre como as coisas, né? O motivo das coisas do mundo. E ele ocupa um lugar de guia, né, para o Sinclair.
e ajuda a formar o caráter, enfim, ele vai ao longo do livro ocupando esse lugar. Para você, Angelita, assim, para a gente começar, né? Quem que é o Damian, né? Que é esse menino tão diferente aí, né? Quem que é o Damian, né? Como é que você interpretou esse garoto? O Damian é o eu ideal do Hermann Hesse, né? Numa leitura psicológica, esses personagens eles são aspectos da própria personalidade do Hermann Hesse. O Damian seria o Hermann Hesse ideal, né? A pessoa, o eu ideal do autor. Uma coisa que é interessante é que assim, o Hermann Hesse, esse livro, Damian, foi muito influenciado pelo trabalho do Jung. Em 1916, o Hermann Hesse teve uma crise nervosa, porque a mulher dele era a segunda esposa dele, ela era esquizofrênica e ela estava vivendo uma fase muito difícil da doença dela. O filho dele ficou doente e ele teve uma crise nervosa com esse cenário todo. Ele se separou dessa mulher porque não tinha condições mais na época, né? Ela ficava internada, essas coisas todas, e o filho dele ficou doente, ele teve uma crise nervosa, e ele foi tratado pelo Lang, que era um membro da equipe do Jung. E ele ficou conhecendo o trabalho do Jung, o Hermann Hesse, e ele ficou fascinado pelo trabalho do Jung. Em 1917, ele encontrou o Jung pessoalmente, fez quase um ano de terapia com o Jung, e quando ele encontrou com o Jung a primeira vez, ele relatou que o Jung era um homem genial. Ele ficou fascinado pela obra, pelas ideias do Jung e tal. Então, o trabalho do Jung tem uma influência muito grande sobre essa obra. Toda a discussão em torno de luz e sombra, bem e mal, e a percepção de que essas coisas elas não estão tão separadas assim, mas que elas fazem parte de um todo, que elas são diferentes faces de uma mesma moeda, e que todo ser humano carrega dentro de si esses opostos. Isso é muito característico da obra do Jung, do trabalho do Jung, da teoria do Jung sobre sombra, persona, self, que seria a totalidade. E aí a gente vai vendo bem claro, né, o chroma é a sombra, né, o aspecto sombrio, o Sinclair é a luz, e o Damian, ele é o self, né, o Sinclair, persona, chroma, sombra, Damian self, né, a integração desses opostos. Então, essa obra tem uma influência muito grande. E tem uma coisa que é muito interessante sobre essa obra. O Hermann Hesse disse que todos esses personagens, essas situações, de uma certa forma, existiram em algum momento da vida dele. Né? Numa certa medida, é uma obra autobiográfica, numa certa medida. Né? A Eva, que é a mãe do Damian, ela é muito inspirada na própria mãe do Hermann Hesse. A mãe do Hermann Hesse era uma contista, né? E ela era uma figura que o Hermann Hesse admirava muito, ela era uma mulher muito culta e tal. Então, tem várias referências à história pessoal dele, né? Alguns acreditam que o Pistorius, né, que é um outro guia que ele vai encontrar, é muito inspirado no Jung. É como se ele representasse o Jung na figura do Pistorius, né? E fala também um pouco da forma como ele rompe o processo terapêutico com Jung, ele faz terapia um tempo com Jung, depois ele se afasta, e é ele que decide se afastar, em parte porque ele teria chegado à mesma conclusão que o Sinclair chega em relação ao Pistorius, né? Que o Jung, no fim das contas, estava muito voltado para as questões do passado, né? Aquela coisa junguiana da pesquisa sobre a cultura, sobre a história, que é muito característico do trabalho junguiano. E o Hesse, ele estava mais disposto a voltar o olhar para os eventos que estavam
burilando, acontecendo ali naquele momento, fervilhando, aliás, naquele momento ali na Alemanha. E os dois, tanto Hesse quanto Jung, eles têm várias semelhanças na história de vida deles. Assim, eles vêm de famílias com tradição, os dois questionam muito vários aspectos do que está acontecendo na época, no contexto político, social da Europa, e os dois são muito interessados nesses aspectos culturais e históricos, né? O pai do Hermann Hesse, ele foi um missionário. Desculpa. A mãe do Hesse era filha de um missionário e ela nasceu na Índia, foi criada na Índia, e ele tinha um fascínio pelas histórias que a mãe dele contava. Só que quando ele vai à Índia, ele se decepciona muito com o que ele encontrou lá. Mas a experiência dele dessas histórias narradas pela mãe, das conversas que ele teve com o Jung sobre religião, sobre Oriente e Ocidente, vão gerar o Siddhartha, que é considerado o segundo livro de uma trilogia de amadurecimento, né? O primeiro é o Demian, o segundo é o Siddhartha e o terceiro é o Lobo da Estepe. Então, seria uma trilogia que fala do processo de amadurecimento de um homem. E é muito interessante porque o Demian é escrito exatamente no momento em que o Hermann Hesse adentra a meia-idade, com todos os questionamentos típicos de uma pessoa da meia-idade, que passa a questionar toda a vida, enfim, tudo. E ele faz essa revisão dessa história da passagem da infância para a vida adulta. E bem infância para a vida adulta mesmo, porque na época dele a adolescência não era algo como é hoje, né? A adolescência não era esse longo período no qual as pessoas ficam hibernando no casulo, na caverna, para ir para a vida adulta. Não, você tinha a infância e você entrava na juventude, você já era um adulto, pronto para ir para a guerra, pronto para assumir as responsabilidades de um homem adulto. E a história do livro, Demian, fala dessa passagem, da infância para a vida adulta, mas não é uma passagem comum, porque não é a passagem de uma pessoa comum. É a passagem de uma pessoa que questiona os valores, as estruturas que guiam a manada, que guiam a coletividade, né? Há uma posição muito clara de oposição à coletividade, às ideias coletivas, aos comportamentos coletivos, a uma exacerbação, uma louvação da individualidade do indivíduo como sendo a coisa mais importante. E tem toda a lógica de que a grande tarefa da vida é a plena realização do indivíduo que você é. Isso é muito junguiano, porque é o processo de individuação. E é disso que o livro fala, que nada mais importa, que nenhuma tarefa, nenhuma vocação importa se você não realiza quem você realmente é, o indivíduo que você é, que é o que te permite escapar da manada, que é o que permite com que você viva uma vida não submetida, não subjugada pela coletividade, pelo coletivo. E isso era uma posição do Hesse, era uma posição do Jung, e era uma posição de muitos intelectuais da época, né? Muitos intelectuais influenciados pelo Nietzsche, pelo pensamento nietzschiano, né? Que é um pensamento muito focado nesse processo individual. E o livro fala muito disso. Então, fala dessa passagem da infância para a vida adulta, mas não é a passagem de uma pessoa comum. É a passagem de uma pessoa que está muito voltada para o autoconhecimento, para a descoberta de si mesmo e que se vê fora da manada, se vê fora da coletividade. Até tenta se encaixar, né? Ele tem a fase dele de jovem, da bebedeira, de sair com os amigos, ir para o bar, né? Existe essa tentativa dele se encaixar
nos modelos coletivos, o que seria um jovem feliz, o que seria um jovem universitário aproveitando a vida. Só que ele não consegue se encaixar, né? Isso dura um certo tempo e vai gerar nele mais uma depressão, mais infelicidade do que qualquer outra coisa. Então, fala muito desse processo. Não é uma passagem comum da infância para a idade adulta, mas é disso que o livro trata, basicamente, né? Dessa descoberta de si mesmo, dos aspectos sombrios, dos aspectos luminosos, do que seria o ideal, do que é o real, do que é possível. Então, é um livro que eu, particularmente, gosto imensamente. Primeira vez que eu li, eu tinha 10 anos de idade e fiquei completamente impactada pela leitura. Fez eu deixar de me sentir uma estranha. Tipo, eu não sou a única pessoa que me sinto assim, uma esquisita, perdida no mundo. Outras pessoas se sentem assim, então foi muito revelador para mim. E desde então eu nunca tinha relido. Por isso que eu sugeri, que eu pensei, hoje, aos 54 anos, eu vou reler o livro que mudou a minha percepção de mim mesma aos 10 anos de idade e ver como é que eu sinto esse livro hoje. Ainda é um livro impactante. É claro que não teve em mim hoje o impacto que teve quando eu tinha 10 anos de idade. Obviamente que não, mas ainda é um livro impactante. E é um livro que as pessoas que não se sentem encaixadas, que não conseguem se enquadrar, se adequar em nenhum grupo, que se sente sempre meio estrangeiro, meio visitante, deve ler esse livro, porque se encontra, se enxerga como um espelho e dá uma sensação muito boa de reconhecimento. Ou não estou sozinho no mundo, outras pessoas se sentem como eu. Então, é um livro que tem esse efeito. Então, quem se sente assim, leia o Demian, vai fazer muito bem para você. Eu queria trazer um trecho, Angelita, você está falando da questão do coletivo, né? Uhum. E eu separei um trechinho para falar com você e estou assim, doida para trazer o trechinho, porque eu acho que vai ilustrar bem o que você está falando. Né? Que aí, quando o Demian ele se afasta do Sinclair, né? Pelos motivos da vida, as questões da vida, surge esse personagem que você mencionou, que é o Pistorius, né? Uhum. E aí que esse personagem ele fica nesse lugar do tutor, né? Do novo conselheiro, orientador e mestre, enfim. Que esse personagem é um organista, é um musicista. Uhum. E aí ele fala num determinado momento para o Emile Sinclair, na página 126, para quem tiver essa edição aqui, o seguinte: não há por que comparar-se com os demais. E se a natureza o criou para morcego, não queira ser avestruz. Às vezes você se considera demasiado esquisito e se reprova por seguir caminhos diversos dos da maioria. E aí eu acho que encaixa bem com o que você está falando. Né? Dá para a gente pensar assim, na necessidade do grupo que às vezes a gente se impõe e da dificuldade de fazer um caminho diferente ou de ser diferente, que às vezes a sociedade também impõe. Eu acho que encaixa assim um pouco essa frasezinha. Gente, eu só grifei o livro, está todo grifado e marcado. O livro é sensacional, cheio de insights assim importantes, né? Sim, ele tem muito isso. E esse trecho que você traz, que fala de não queira você ser outra coisa que não aquilo que você realmente é, que é esse processo da realização da sua individualidade. Porque é aquela velha história, todos nós, o Jung falava isso, né? Todos nascemos originais e morremos cópia. E o que ele queria dizer com isso? Que nós, quando nascemos, nós somos únicos, cada ser humano é único. E na medida em que nós vamos crescendo e nós vamos lutando para sermos aceitos, para fazermos parte, para sermos amados, porque é isso que todos nós queremos, nos sentir amados, aceitos. Nós somos o ser humano, o Homo sapiens sapiens, é um animal gregário, é um animal de bando,
nós temos a necessidade de pertencer a um grupo, isso é uma necessidade biológica, atávica, está impressa no nosso DNA. Na medida que nós vamos crescendo, para pertencer, para se sentir parte de um grupo, nós vamos nos limitando, nós vamos podando aspectos de nós mesmos, da nossa personalidade, para poder nos encaixarmos. E aí, quando chega no final da vida, nós viramos uma cópia. A cópia de um roteiro que já foi escrito, que já existe, né? O que é ser um advogado, o que é ser uma professora, o que é ser uma mãe, o que é ser brasileira, o que é ser negro, o que é ser branco, o que é ser mulher, o que é ser homem, o que é ser um pintor, o que é ser rico, o que é ser pobre. Existem roteiros já escritos sobre o que é cada uma dessas coisas, de diferentes maneiras. O que é ser cristão, o que é ser budista, e por aí vai. E nós vamos nos limitando na nossa expressão individual para nos encaixarmos nessas caixinhas, encaixar, né? Nesses modelinhos. E aí, quando chega no fim da vida, nós viramos uma mera cópia de um roteiro que já foi escrito, que não é o nosso roteiro. E o que Jung vai falar é que a tarefa da nossa vida é exatamente realizar este potencial individual. E é isso que o Hermann Hesse traz no Demian, é essa busca desse caminho para realizar esse potencial individual e único. E não adianta você tentar ser uma outra coisa, diferente daquilo que você é. Isso, porque senão você só vai sofrer, você só vai encontrar sofrimento. Não que o caminho individual seja um caminho de felicidade, mas, como diria Maslow, é de autorrealização. É um caminho autorrealizador. Não necessariamente de felicidade, porque nem sempre o amadurecimento, o crescimento psicológico, a individuação está associada à felicidade. Mas é o caminho no qual você, quando chegar no seu leito de morte, eu não vou contar, né, o fim do livro, mas é o caminho que vai permitir com que você abrace o seu destino e sinta que valeu a pena. Você vai olhar para trás com uma serenidade, com uma sensação de que você fez a única coisa que era para você fazer. E você vai ficar em paz com isso, com a sua vida, com a sua história, com quem você foi. E isso só é possível se você realizar a você mesmo, o indivíduo que você é. Essa é a tarefa da vida, segundo Jung, e é o que o Hermann Hesse vai falar nesse livro. De uma certa forma, ele fala disso no Siddhartha também, quando ele conta a história do Buda, que também é uma história de autorrealização, uma história autorrealizadora, né, na perspectiva do Maslow, ou uma história de individuação, na perspectiva do Jung, que fala também disso, né? Quando tentar fugir do seu destino é um caminho que só vai te levar ao sofrimento, né? É preciso abraçar, e isso vai aparecer também no Lobo da Estepe, de diferentes maneiras, mas a mensagem é a mesma. É sempre a mensagem do seja você mesmo, custe o que custar, porque é isso que vai te trazer paz e serenidade. É você abraçar o seu destino, aquilo que é próprio seu, aquilo que é próprio para o seu potencial, para as suas capacidades, interesses e etc. Então, é uma mensagem muito bonita e é por isso que os jovens alemães da época que se encontravam assombrados pelos efeitos da Primeira Grande Guerra Mundial, quando o livro foi lançado, em 1919, as pessoas estavam ali assombradas pela Primeira Guerra Mundial, e aqueles jovens meio desesperançados dos poderes instituídos, meio cansados de seguirem os roteiros estabelecidos e verem tudo ruir à volta deles, abraçaram com tanto entusiasmo o livro. Porque o livro diz exatamente, escreva a sua história, né? E não siga os roteiros que estão definidos para você. Angelita, você está falando assim, e é incrível como a literatura, né, a arte,
apesar de ter lido isso, sim, né, o fato de eu trabalhar com adolescentes e da questão adolescente estar muito próxima de mim, e a psicanálise também, né, a teoria, né, psicanalítica, muitas coisas outras também ficaram reverberando, né, para mim. Então, como a gente extrai as coisas de acordo com a nossa perspectiva também, ou o momento de vida que a gente lê, né? Muito interessante Sim. também. Então, tem uma passagem que tem tudo a ver com o que você está falando, mas também tem tudo a ver com outras coisas, né? Eu li muito adolescência nesse livro, muita riqueza da adolescência, dessa passagem, da transformação, né? E aí que ele fala assim da relação com o pai, que tem a ver com isso, mas também eu acho que é muito psicanalítico, né? Que ele fala assim: foi a primeira falha que percebi na perfeição do meu pai, a primeira rachadura nos fundamentos sobre os quais descansar a minha infância e que o homem tem que destruir para poder chegar a si mesmo, né? Que é disso que está falando, mas que tem tudo a ver com essa passagem que a gente faz da infância, né? Para fazer. E aí o pai, nesse caso, estava chamando a atenção dele, porque ele estava com os sapatos molhados, quando ele estava em profundo sofrimento, porque ele estava sendo chantageado por ter roubado, quando ele não roubou, né? Quando ele mentiu, que roubou as maçãs lá do pomar. Então, esse livro, como você vem falando, né, fala como é necessário a gente destruir o mundo que a gente conhecia, às vezes o mundo familiar anterior, para poder fazer essa ruptura, né, com os pais, abandonar mesmo que temporariamente esses ensinamentos, para se tornar um adulto com os nossos pensamentos próprios, né, mesmo que com as referências anteriores. E aí eu acho que faz todo o paralelo com o que você falou. Né? Tem uma coisa que a minha área de trabalho, né, eu me especializei em desenvolvimento adulto, eu trabalho na clínica, né, como psicóloga com adultos. Meu mestrado foi sobre desenvolvimento adulto. Tem uma coisa que eu sempre falo, Sizuê: ser adulto é ser solitário. E o Hesse fala isso. Tem uma passagem no livro que ele fala que ele se viu abandonando a infância, né? O Sinclair fala que ele se viu abandonando a infância e entrando na adultez e que ele descobriu a solidão. Ser adulto é ser solitário. E, nesse sentido, é muito difícil encarar a adultez. E a adultez não tem a ver com eu ter um trabalho, eu me casar. Isso são tarefas do adulto. Mas você pode estar desempenhando essas tarefas e não ter, de fato, se tornado um adulto. Porque ser adulto é uma experiência solitária no sentido de que, na adultez, ninguém pegará a sua mão e dirá para você o que você precisa fazer e nem te levará para fazer. É você que vai cuidar de você, é você que decidirá o que você precisa decidir. Então, tudo está na sua mão. E, nesse sentido, se tornar adulto exige a ruptura com os pais, com a casa parental. Como diria Freud, é preciso matar o pai, né? Tem que cortar o cordão umbilical, tem que deixar a casa parental, tem que se emancipar das figuras parentais, pai e mãe. Senão você não se torna adulto. Não importa, você pode casar, ter filhos, trabalhar, não importa. Ser adulto é encarar a solidão da responsabilidade pela própria vida, pelo próprio desenvolvimento, pela própria história. Isso que é ser adulto. E isso é muito forte, porque hoje a gente tem uma adolescência muito prolongada, extremamente prolongada, né? É um fenômeno muito característico da nossa época. Na verdade, a adolescência só avança, né? Já se fala em adolescência aos 25 anos de idade. E essa adolescência prolongada, ela vai
evitando que o sujeito adentre a adultez. Porque enquanto você é adolescente, você não é plenamente responsável pelas suas escolhas, pelas suas decisões. E é muito complicado isso, porque o ser humano não é eterno. E mesmo nós vivendo, hoje nossa expectativa de vida é grande, mas uma parte considerável da nossa velhice, na média, olhando estatisticamente, não é saudável. Então, o que a gente tem de vida adulta, a janela de tempo da vida adulta, ela é pequena, de uma vida adulta saudável, consciente, com autonomia e independência, é curta. Se nós prolongamos demais a adolescência, o que nos resta para viver esse processo de amadurecimento que é essencial para a adultez? E se nós não vivemos esse processo, nós teremos uma velhice miserável, né? O Erik Erikson, quando ele fala dos vários estágios do desenvolvimento humano, ele vai colocar que se você não vive, né, esse processo da adultez de uma forma criativa, e esse criativo implica essa realização de si mesmo, você vai ter uma velhice miserável. E é o que nós vemos, né? A maioria dos nossos idosos adoecidos mentalmente, neurologicamente, vivendo velhices muito miseráveis do ponto de vista físico e mental. Então, assim, o livro ele tem uma mensagem muito fantástica, que é uma mensagem que convoca ao crescimento. E para adolescentes é uma mensagem muito necessária nessa época que nós vivemos, porque é uma época que reforça a eterna juventude, que reforça a ideia de que a fase boa da vida é a juventude, que é o auge da existência. Então, ninguém quer sair dela. Só que a gente precisa sair, senão a civilização vai para o ralo, como ela está indo, de uma certa maneira. Então, nós precisamos. Então, é um livro muito interessante nesse sentido, porque faz essa convocação. Precisamos crescer. E crescer é se responsabilizar pela própria história. É não seguir os roteiros pré-definidos, né? É ouvir a sua essência, é ouvir aquilo que convoca você lá dentro do seu coração. É ouvir tudo isso para que você possa ser a melhor pessoa que você pode ser. E quando eu falo a melhor pessoa, é a pessoa mais capaz de contribuir para a vida, para o mundo e para a sociedade, para a humanidade, com aquilo que você tem de melhor. James Hillman, né, que é um psicólogo, um autor indiano, ele fala disso, fazer alma. Qual é a tarefa nossa na vida? Fazer alma. O que é fazer alma? É exatamente isso, né? É você dar voz àquilo que grita dentro de você. A sua essência, a sua alma, aquilo que te anima, que te dá vida. Demian está associado a daimon, que é a palavra grega para espírito. É aquilo que nos anima, aquilo que nos dá vida. É isso que nós precisamos conectar em nós mesmos, aquilo que dentro de nós, aquela chama. A mítica medieval Hildegard von Bingen falava muito disso, a chama sagrada que nos alimenta. Nós precisamos alimentar essa chama. Essa chama que é essa chama sagrada, que é o Espírito Divino em nós, que nos convoca a realizar o nosso destino, aquilo que só nós podemos dar ao mundo. Cada ser humano é único, cada um de nós tem uma contribuição única para a humanidade. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos nos conectar com isso, com esse potencial e dar voz, realizá-lo. Essa é a tarefa do adulto. E é disso que o livro fala, e é isso que o livro convoca a fazer. É encontrar este caminho, abraçar esse destino. Não importa onde ele vai te levar, mas é abraçar o seu destino.
porque é isso que vai te dar serenidade e a sensação de valeu a pena. E esse não é um livro assim que a gente leia e depois guarde na estante para nunca mais. Assim, para mim, eu acho que eu fiz muitas anotações laterais, assim, muitos insights. Eu acho que para mim vai ser um livro que eu vou retornar, porque passagens muito bonitas também, textos que geram reflexões ali, você fica, gente, o que quis dizer assim? Então, gente, se vocês não se convenceram a partir da fala da Angelita, basta dizer que isso tudo está em pouco mais de 170 páginas. Tudo isso em 170 páginas, né? Então, assim, é um texto fácil de ler, não é um texto difícil de ler, e curto, né? Muito conteúdo, gostoso a leitura, né? Gostosa a leitura e profundo, profundíssimo, né? Já é a segunda obra do Hermann Hesse que eu leio, mas tenho outras e já vou para o Lobo da Steppe agora, então. É sua indicação, né, Angelita? É a minha indicação. É a minha indicação. Demian, Siddhartha, Lobo da Steppe. Eu já li Siddhartha. Isso. Então, vou para o Lobo da Steppe agora. Exatamente. E é um livro, com tudo isso que você falou, Sizue, sem ter o peso de um Dostoiévski, né? Que o Dostoiévski tem tudo isso, só que tem aquele peso. A densidade, assim, né? Um pouquinho mais, enfim. É isso, gente. Eu acho que a gente fica por aqui. Angelita, muito obrigada. Nada, Dava para falar um tanto mais, mas né, a gente contaria muito, muito mais do livro, né? Eu acho que vale a experiência da leitura, acho que já deu para a gente dar o gostinho. E a gente fica para a próxima agora. Obrigada, Angelita. Nada, eu que agradeço, Sizue. Tchau. Beijo, tchau, tchau.